O ministro Alexandre de Moraes autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A determinação ocorreu dentro do inquérito que apura a venda de joias e presentes recebidos pelo ex-presidente durante o exercício do mandato dele. O despacho do magistrado atendeu um pedido feito pela Polícia Federal, que está à frente das investigações. Alexandre de Moraes autorizou a solicitação de cooperação internacional com autoridades dos Estados Unidos para que a medida seja efetivamente cumprida no exterior. Com a quebra dos sigilos, a corporação pretende apurar se o dinheiro da venda das joias e também de outros bens dados de presente à presidência da República chegaram até Bolsonaro. Segundo as investigações, os desvios dos presentes começaram em 2022 e terminaram no início deste ano. Entre os envolvidos nas apurações estão o ex-ajudante de Bolsonaro, Mauro Cid, e o pai dele, o general do Exército, Mauro Lourena Cid. Conforme as regras do Tribunal de Contas da União, os presentes de governos estrangeiros devem ser incorporados ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, setor da Presidência da República, não podendo ficar nos acervos pessoais dos mandatários, nem deixarem aí de serem catalogados. Além da decisão de Moraes, um outro fato novo dentro dessa investigação gerou grande repercussão na noite de ontem. O advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, informou que o cliente deve admitir que vendeu as joias a mando do ex-presidente. A informação consta na edição desta semana da revista Veja e também foi divulgada por outros veículos da imprensa. Segundo o que foi apurado, o ex-ajudante de ordens do chefe do Palácio do Planalto também deve dizer aos investigadores que transferiu dinheiro clandestinamente para o país após a venda dos itens nos Estados Unidos. Mauro Cid está preso desde maio. Ele era um dos principais homens de confiança de Bolsonaro ao longo do mandato de Bolsonaro na presidência. E nós seguimos falando do ex-presidente. A defesa dele vai adotar medidas judiciais contra Walter Delgatti, o Vermelho, após a sua participação na CPMI do dia 8 de janeiro. Além de acusar o ex-presidente, o hacker trocou ofensas com o senador paranaense Sérgio Moro, do União Brasil. O ex-chefe do Palácio do Planalto se manifestou ontem à tarde por meio de seus advogados. De acordo com a defesa de Jair Bolsonaro, Walter Delgatti fez declarações falsas e sem apresentar provas e que, por isso, providências serão tomadas junto à Justiça. Delgatti prestou depoimento dentro da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que apura os ataques realizados em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano. Também conhecido como o hacker da Vaza Jato, ele disse que o ex-presidente havia prometido, em uma conversa por telefone, um indulto se ele assumisse um suposto grampo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E nisso eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda questionar? Sem questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Vaza Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca, eu teria o prometido indulto. E ele ainda disse assim, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Delgatti também acusou o ex-presidente, a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e integrantes da campanha de Jair Bolsonaro, de pedirem que ele forjasse uma invasão de uma urna eletrônica. Em um outro momento da CPMI, o hacker acabou batendo boca com o senador paranaense Sérgio Moro, do União Brasil. O ex-juiz foi uma das vítimas de Delgatti quando ele invadiu os celulares de autoridades envolvidas na Operação Lava Jato. A gente vai acompanhar um trecho agora desse momento. Quantas vítimas o senhor já
provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. Senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço escusas. O bandido aqui, desculpe, senhor Walter, que foi preso é o senhor. O senhor não foi preso porque o senhor foi condenado. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso? Solicito que haja respeito de ambas as partes. Solicito que haja respeito de ambas as partes. A testemunha deve ser tratada com respeito e é obrigação desta presidência assegurar que os integrantes dessa casa sejam tratados com respeito. Por favor, que não se repita mais. Olha, ao final da sessão, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, e que é a relatora da CPMI, disse que vai pedir quebra dos sigilos telemático e financeiro de todos os citados no depoimento de Delgatti, ou seja, de Bolsonaro, Carla Zambelli e também do ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. Vamos lá, falar primeiro do vermelho de Araraquara, que é o Walter Delgatti, que para da imprensa agora finge esquecer o histórico desse senhor, né? Ele é um estelionatário contumaz, como ele gosta de usar esse termo, vamos usar também. Ele é um estelionatário contumaz. Em um golpe, lesou até 43 pessoas. Quem está dizendo isso é a Polícia Civil, que investiga esse senhor por crimes de estelionato, né? Sem falar que ele é uma figura conhecida por hackear pessoas, né? Eu ainda não entendi até hoje, né, a relação dele com a Manuela Dávila, que era candidata a vice lá na chapa do PT em eleições passadas, né? Ele ligou para a Manuela Dávila para ela fazer a ponte com o pessoal de um portal de notícias. Eu não entendi que o homem era hacker e não conseguia encontrar o telefone de um site de notícias, que se eu entrar aqui agora eu vou ter lá a coluna Fale Conosco. Eu ia clicar lá e eu falo com eles. Mas o hacker não conseguiu, precisou da Manuela Dávila para isso. Essa história é mal explicada, né? Como também está mal explicada essa história dele com o Bolsonaro. E isso tem que ser dito. Essa história da Carla Zambelli levar esse cara para falar com o presidente falar sei lá o que para ele, está muito mal explicada, né? A defesa do Bolsonaro diz que ele está mentindo, mas confirmou que se encontrou mesmo com ele. Agora, quem fala com bandido fica sob essa suspeita aí. Nós temos que entender o que aconteceu. Por isso que essas denúncias têm que ser investigadas e é importante que a gente investigue isso para poder passar o país a limpo. Essa história está toda muito confusa e me lembra um pouco, né, os aloprados. Tem muito aloprado na política. Muito. Pessoal que coloca os pés pelas mãos, né, a gente já viu isso em outros governos, como o governo Bolsonaro, né, que, olha só, o que foi falar com o hacker? O que o presidente encontra bandido? Né? Agora é isso, né? A Carla Zambelli agora saiu de cena, né? Diz que está doente, né? Melhoras para ela, até porque ela tem que explicar essa história aí, né? Mas também teve lá atrás, vamos lembrar aqui, a questão lá do dossiê dos aloprados, né? Do PT, né? O pessoal lá ligado, salvo engano, ao Mercadante na época, e estava comprando dossiê, depois enterraram tudo. Então, você veja, o Brasil fica se repetindo, eu falei agora há pouco isso aqui, né? Os governos vão e vêm, independentemente da questão de ideologia, né? Eles ficam se repetindo, tem os aloprados lá que fazem isso. Essa história está estranha, tem que ser explicada, mas é importante saber que quem está falando tudo isso é um criminoso contumaz, um estelionatário, né? Que falou já que faria o que fosse preciso para eleger o presidente Lula, né? E falou lá atrás que ia fazer um acordo com a Carla Zambelli para ir contra o Lula. Então ele não sabe o que ele faz, pelo jeito é quem paga mais. Nós temos que entender o que está acontecendo. Ponto 2, essa questão aí do Coronel Cid, né? Tem essa reportagem de capa da revista Veja, dizendo que ele faria uma confissão, faria uma espécie de delação premiada, outros veículos estão repercutindo tudo isso, né? Essa história das joias também confusa, são denúncias graves.
confirmaram tudo isso, né, há de ser investigado. Mas, por enquanto, é o seguinte, é o advogado do Coronel Cid que está dizendo a uma revista. Então, a partir do momento que isso for oficializado, e eu acredito até que será, o advogado dele não ia inventar essa história em uma revista de circulação nacional. Então deve ser verdade. Mas vamos aguardar o próprio Cid colocar isso de forma oficial, e isso tem que ser investigado. Isso tem que ser investigado. Até porque o Brasil não pode mais passar pano em certas coisas. Eu lembro aqui a vocês, que no ano de 2016, a Polícia Federal encontrou um cofre em uma agência do Banco do Brasil de São Paulo, com presentes que o Lula teria recebido durante o mandato e guardou lá no cofre dele, no cofre pessoal dele. Entre os presentes, inclusive, haviam obras de arte, até um crucifixo feito pelo Aleijadinho. Então, nós não podemos mais passar a mão na cabeça de quem faz algo errado. Se errou, tem que pagar. Que explique, que se deu direito de ampla defesa e que, se confirmado for, que se acerte com a justiça. Todos eles. Não podemos aqui ficar tendo o meu malvado favorito. Pobre Brasil. Olha só, a gente foi obrigado a assistir o Cid Gomes numa pose de independente, cobrando serenidade das pessoas. O Cid Retroescavadeira Gomes. É isso mesmo. Ali fazendo a defesa, pedindo que um respeitasse o outro, que o senador da República, Sérgio Moro, respeitasse o estelionatário de Araraquara. O que a gente fica chamando de hacker parece uma palavra leve, mas a gente tem que chamar as coisas pelo nome que elas têm. É estelionatário de Araraquara. É um homem que pratica golpes para viver e dá golpes nas mais diferentes matrizes ideológicas, vai da Manuela Dávila a Carla Zambelli. E todo mundo que vai se misturando com esse tipo de gente acaba assim sujo e complicado. É inadmissível que você em algum momento teve uma deputada federal contratando esse tipo de gente, ela diz ali, não, é para fazer a gestão das minhas redes sociais. Pelo amor de Deus, ela tem que explicar da onde que ela tira esses especialistas de redes sociais dela, que ela vai buscar gente com ficha criminal, com capivara. Então, não adianta cair em balela de um lado ou de outro. Essa CPMI está fazendo muita confusão, mas na prática ela está esclarecendo um pouco da mentalidade mágica, infantil de alguns atores políticos nossos que não param de tentar buscar ali um ficar acusando o outro. Todas as palavras desse hacker de Araraquara, desse estelionatário de Araraquara, eles devem ser colocados ali na geladeira e esperar algum tipo de material que comprove o que ele falou. Veja, ele coloca palavras na boca do presidente da República, diz que o ministro do Supremo foi grampeado, ou seja, ele cria toda uma narrativa diferente, ele traz num momento um elemento, em outro momento outro, ou seja, ele não sabe direito qual é a história que ele quer contar. Talvez ele seja ali um mitômano, um mentiroso contumaz, viciado na própria mentira. Então, não dá pra gente ir além acreditando que o que ele narra é verdade, porque até agora, inclusive muito do que ele disse ter da Lava Jato, da Vaza Jato, nunca se confirmou. Então, devagar com a dor. No caso das joias, vamos lá. Você poderia até ter algum tipo de relativização, olhar e falar, olha, tem uma portaria, a portaria 59, lá de 2018, que trata joias como algo personalíssimo. Você talvez entenderia que é isso que aconteceu, daí o Bolsonaro teria até direito de vender, caso se confirme que ele deu as ordens para vender. Mas se o que o advogado falou, que o Mauro Cid trouxe recursos ou lidou com dinheiro em espécie, entregou dinheiro de forma ali duvidosa, você tem outros crimes envolvidos. Então, não adianta tampar o sol com a peneira, e mais do que isso, não adianta fazer aquele tipo de comparação. Veja bem, o Bolsonaro fez isso e o Lula desviou bilhões da Petrobras. Amigo, se eles cometeram malfeitos, eles têm que ser punidos. Não adianta, isso prejudica o Brasil, prejudica a nossa economia, prejudica as instituições. A gente tem que passar limpo e quem comete crimes tem que ser punido e permanecer punido. Não adianta agora o Supremo ter um entendimento se daqui a pouco talvez ele tenha outro entendimento, como a gente já viu em eleições pregressas. O Brasil precisa de estabilidade e os criminosos precisam saber que a lei de fato pesa contra eles, porque do jeito que está hoje, um denuncia aqui, outro denuncia colar, mas no final acaba todo mundo abraçado num grande acordo nacional.